Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos. E que Deus, o nosso Pai Celestial, nos abençoe para sempre. E hoje nós voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, que é dia 29 de setembro de 2021, com esta nova edição, nós vamos conversar um pouco sobre um caso de Chico Xavier com a família do espírito do grande poeta brasileiro, cronista, Humberto de Campos, que foi uma grande inteligência e que foi membro da Academia Brasileira de Letras e desencarnou. Humberto de Campos, que todo mundo conheceu, foi um gênio do mundo da literatura, que desencarnou em 1934. Alguns meses depois, ele começou a escrever cartas, crônicas, artigos do mundo espiritual através do médium Chico Xavier. Escreveu mensagem, como dissemos, e até escreveu livros relatando, narrando a sua entrada no mundo espiritual e o que viu no mundo dos espíritos, com quem ele se reencontrou do outro lado, parentes, amigos, novos hábitos, novos costumes da vida espiritual, panoramas da natureza, do mundo da eternidade. E passou então, como dissemos, a escrever essas cartas aqui para o mundo e até livros. Mas isso criou uma dúvida na família de Humberto de Campos. E sua esposa e seus 3 filhos, sua esposa era a viúva, era a senhora Catarina Virgílio de Campos, e seus 3 filhos requereram uma ação na justiça contra o médium Chico Xavier e também contra a Federação Espírita Brasileira, que publicava os livros e as cartas do espírito Humberto de Campos, através do Chico Xavier. E requereram uma ação, e estava na pendência. E quando foi um belo dia, segundo a história do Espiritismo, quando foi um belo dia, a esposa, a viúva, a senhora Catarina de Campos, foi de uma forma oculta, escondida, para Pedro Leopoldo, onde morava Chico Xavier, lá em Minas Gerais. E ela, na sessão pública, Chico não a conhecia, não conhecia a família dela. E então ela ficou ocultamente no meio da reunião, no meio do povo, a reunião pública. E lá para a madrugada, Chico descobriu que ela estava presente. Mas não foi Chico que descobriu, foi o próprio Humberto de Campos, morto, seu espírito presente, e com certeza ele conduziu a sua viúva para tirar a dúvida para a sessão que Chico Xavier dirigia no Centro Espírita de Pedro Leopoldo, lá em Minas Gerais. E ela estava lá. E então, segundo aqui as informações que nós temos do cronista, de um cronista aqui pernambucano, que era Aureliano Alves Neto, aqui da cidade de Caruaru, que escreveu sobre o assunto na revista Reformador,
da Federação Espírita Brasileira, em sua edição de agosto de 1900, como diz aqui, de 1985. Quem quiser pode ver, verificar, nessa revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, que editava as obras do Espírito Humberto de Campos através de Chico Xavier. E está lá Aureliano Alves Neto escrevendo esse artigo sobre o assunto. Revista de agosto de 1985. São os dados que nós temos aqui. E de maneira que, segundo o texto, vejamos o que é que o médium Chico Xavier, o que foi que Chico Xavier disse para a viúva que ele não conhecia. E ele diz: em plena reunião, o centro espírita repleto de criaturas. E ele diz: a viúva de Humberto de Campos deve estar presente. Preciso dar-lhe um recado do seu marido morto, Humberto de Campos. E emocionada, nós estamos afastando aqui uma propaganda desagradável. E ela então, emocionada, levanta-se do meio do público, que até então ninguém conhecia, menos o Chico Xavier, muito menos Chico Xavier, e vai à presença de Chico, e de Chico ouve essas palavras diante do público da reunião. E ele diz: nosso irmão, o espírito Humberto de Campos, está presente e está me dizendo que lhe deixou um poema ao morrer, do qual somente a senhora tem conhecimento. Ele então ditou-me neste momento e pede-lhe que o confronte com o original que está em sua bolsa, para que a irmã Catarina, viúva, possa ter certeza de que ele continua vivo, está aqui presente, lhe observando, lhe vendo, e é realmente o autor das singelas reportagens a ele atribuídas. Justamente eram os livros que a Federação Espírita Brasileira editava, escrito por ele através da mediunidade de Chico, e que estava na pendência no processo. Faltava somente ela comprovar. E ele então foi quando escreveu um poema, o mesmo poema que ele havia dito para ela, ou dado para ela antes de morrer. Ela conferiu o poema e era exatamente igual ao que ele, vivo na matéria, deixou para ela antes de morrer. E então houve o que? O juiz deu a sentença favorável à mediunidade de Chico Xavier e favorável à Federação Espírita Brasileira, baseada nessas informações que o espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico, passou para sua esposa o mesmo poema. E então ela desistiu da ação, reconhecendo que as mensagens eram realmente do morto, seu esposo desencarnado, o grande poeta, o grande cronista, um dos gênios da literatura brasileira, Humberto de Campos. E aí encerrou o processo. E então nós extraímos essas informações, nossos amigos estudiosos do Espiritismo, exatamente deste artigo, como nós dissemos no começo, escrito pelo escritor pernambucano Aureliano Alves Neto, através da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, publicada em sua edição de agosto de 1985, e a página é 230. Aí nós encontraremos
mais minuciadas ou minudenciadas informações do espírito Humberto de Campos, mostrando a autenticidade da mediunidade do maior médium que a Terra já conheceu, Francisco Cândido Xavier, desencarnado há quase 20 anos, e que ele deixou 465 obras ditadas pelos espíritos. Ele era o telefone mediúnico. Somente as obras de Chico Xavier, juntas às obras de Divaldo Pereira Franco, que é um segundo Chico Xavier, que está entre nós ainda com 94 anos de idade, ele já escreveu quase 300 obras ditadas pelos espíritos superiores. Só esses dois médiuns, sem falar nos demais, escreveram pela psicografia quase 900 livros, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. E nós então encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo. Mas antes, passamos aqui uma frase do programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, que neste livro Depressão, Tragédia do Homem Moderno, que o autor diz o seguinte: seja fiscal de você mesmo, fiscalize seus pensamentos, sentimentos e ações. Se você, de firme vontade, mudar sua maneira de pensar, de sentir e de agir, creia, tudo em sua vida se transformará e voltará a sorrir. E adeus depressão. É um pensamento, uma frase destinada mais às criaturas que estão passando por depressão, que estão passando por ansiedade, depressão e desequilíbrios iguais, mostrando inclusive que a depressão não é uma doença do cérebro, não é uma doença do corpo. A depressão é o resultado de distúrbios na mente, no espírito, na alma. É um estado de espírito depressivo em que se manifestam uma tristeza profunda, uma melancolia profunda, uma amargura profunda e demorada. Não é do cérebro, é da alma, é do espírito. É o espírito que está triste, melancólico, é a alma que está perturbada pela depressão, pela amargura, por uma decepção, por um ódio, um ressentimento, uma mágoa que ainda alimenta na alma, gera depressão. Mude aqui a sua maneira de pensar, mude sua maneira de sentir, mude sua maneira de agir, faça uma revisão na maneira de pensar, de encarar a vida, que, segundo aqui a mensagem, sua depressão desaparecerá. Logo, a depressão não é do corpo, é do espírito, é da alma, e o remédio tem que ser o evangelho, a prática do bem, mudar a maneira de pensar, de sentir e de agir. Muita paz para todos.